Mateus capítulo 20, nós vamos ler o verso 1 e depois nós vamos passando pelos demais versículos deste capítulo. E esse texto diz: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nós estamos na série de ministrações O Reino de Deus e hoje nós estamos olhando para a parábola dos trabalhadores na vinha. E essa parábola nos mostra que o reino dos céus é como um proprietário que contrata trabalhadores. Aleluia! Tem trabalhadores disponíveis aí? Imagine uma vinha que precisa de trabalhadores para colher uvas. O dono da vinha saiu cedo pela manhã para contratar trabalhadores e concordou em pagar-lhes 1 denário por dia. Ao longo do dia, ele continuou a contratar mais trabalhadores. Mesmo nas últimas horas, antes do fim do dia, quando chegou a hora de pagar, o dono da vinha decidiu pagar a todos os trabalhadores o mesmo valor, independentemente do tempo que trabalharam. Os trabalhadores que trabalharam o dia todo começaram a reclamar, pensando que receberiam mais do que os que trabalharam apenas 1 hora. Mas o dono da vinha respondeu que estava sendo justo e generoso, pois tinha o direito de fazer o que queria com o seu dinheiro. Uau! A parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina sobre a graça e a generosidade de Deus. Ele não nos paga de acordo com os nossos méritos, mas sim de acordo com a sua bondade e o seu amor. Portanto, essa é uma parábola que tira o foco do contexto corrompido humano e coloca no contexto perfeito de Deus. Ao que tudo indica, essa parábola é proposta por Jesus para corrigir a rota de pensamentos que estavam sendo desenvolvidos nos discípulos. Se você olhar o capítulo anterior, Jesus está fazendo uma série de direções aos discípulos com relação àqueles que são apegados ao dinheiro, aos recursos financeiros, aos bens materiais. E Jesus vai até dizer, olha, é bastante difícil um rico entrar no reino dos céus. E é neste momento que Pedro vai dizer, mestre, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus diz aquelas famosas palavras, né? Olha, não há quem tenha deixado pai, mãe, bens aqui nessa terra, que não receba 100 vezes mais. E é a partir daí que Jesus propõe essa parábola. Depois de reprovar as atitudes mesquinhas dos ricos da sua época, de reprovar as atitudes mesquinhas dos religiosos de sua época, que não se abriam para a propagação da mensagem que Jesus estava dizendo, ele então começa a trazer a realidade por meio da fixação de uma imagem na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, e é o que Jesus quer fazer conosco então nessa noite. Então ele explana essa parábola para conduzir os discípulos a uma atitude correta referente ao reino. E aí ele apresenta algumas lições importantes para aqueles que querem se envolver com o reino. Saber o que realmente é o reino de Deus, o reino dos céus. Então essa parábola apresenta esse proprietário que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia para trabalhar na sua vinha, promete a eles o que eles receberiam e diz é justo, eles confirmam esse contrato lá no fio do bigode, no aperto de mão, na palavra, como era muito conveniente para aquele tempo, hoje não mais, infelizmente, não é? Mas naquele tempo sim, e ao final do dia o proprietário paga a todos. E ele faz isso começando pelos últimos, terminando pelos primeiros. Já ouviram isso no contexto bíblico? Os últimos serão os primeiros. Aí o que surge nesse ambiente? A indignação dos primeiros trabalhadores. Porque eles acham
que deveriam receber mais. Mas essa parábola ilustra a generosidade do proprietário e questiona o senso de justiça humana. Portanto, a mensagem é que o reino dos céus não se baseia em méritos humanos, mas na graça divina, que é estendida a todos igualmente. Só isso aqui, querido, já nos traz um despertamento muito importante, porque quantas vezes a gente olha para o nosso contexto de igreja e olha assim para alguém e fala assim, mas o que esse moleque está pensando que é? Moleque espiritualmente, tá bem? Porque eu tô aqui faz 50 anos orando por uma coisa dessa, e esse rapazinho começou outro dia e já conseguiu isso? Como é que pode? Não é? Sim ou não? Nós que estamos há mais tempo no desenvolvimento do reino, por muitas vezes fomos, se não caímos no pecado, fomos até tentados a dizer, ei Deus, o que é isso? Mas a verdade é que o Senhor é justo e que Ele sabe o que está fazendo. E essa parábola traz para nós algumas informações que nos servem para enfatizar essa realidade. E a primeira coisa é que o reino dos céus tem um dono. Aleluia! E pasmem, não sou eu. E pasmem, não é você. E pasmem, não é o pastor Bergamin lá no Brasil. Não é o pastor Emerson na Missão de Desafio. Não é o pastor Alexandre no continente europeu. O reino dos céus tem um dono, tem um proprietário. Por isso a melhor coisa que nós temos a fazer é aprender a nos submeter àquele que é o dono da igreja, aquele que é o dono do mundo, o dono de todas as coisas. A terra e a sua plenitude pertence a ele. Então o texto diz, o reino dos céus é como um proprietário. Tem um dono no reino dos céus, queridos. Então essa parábola, ela traz para nós uma visão de que existe um comando no reino. Existe um governo no reino. O reino e o que está acontecendo no desenvolvimento do reino não é algo aleatório. Não é algo que esteja sem o governo do Deus Todo-Poderoso. Deus não abandonou a sua igreja, Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou a história da humanidade, Ele continua atuante. E quando a palavra diz aqui que há um governo, ele está usando a palavra, um proprietário está usando uma palavra grega que é oikodespotes. Oikodespotes. Bonita essa palavra, não é? Então, o que significa? Senhor da casa, cabeça da família. A igreja tem um cabeça. E não é o pastor, não é o obreiro, não é a tesoureira ou tesoureira. Né? Você sabe que tem igreja que o dono da igreja é o tesoureiro e a tesoureira, né? Eu lembro que quando eu fui assumir a igreja em Bragança Paulista, eu falei pro tesoureiro, eu não sabia onde eu estava entrando ainda, né? E aí eu cheguei assim, eu falei, vamos trabalhar nisso aqui, né? Eu falei assim, eu quero só te falar uma coisa, tesoureiro não é dono da igreja, hein? Ele, não, pastor, meu Deus, Deus me livre, tá amarrado. Eu disse, eu tô vendo que você tem o coração mais suave, mas tem gente que quer ser dono da igreja, tem gente que está construindo seus impérios, mas essa parábola mostra que o reino de Deus tem um proprietário, o reino de Deus tem um dono. Então o proprietário, ou o dono da vinha, ele representa um governo ativo. Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está agindo. Deus não nos abandonou à mercê da história. Ele está trabalhando para que a vontade dele, o plano dele se estabeleça. Então Deus mantém o cuidado, Deus mantém o pastoreio, Deus mantém a administração da sua igreja. Que isso fique claro para nós. O reino de Deus não está solto. Não é qualquer um que comanda, não. Não é qualquer um que inventa uma nova modinha gospel que está no controle, não. Não é a nova caricatura da rede social que comanda o reino. O reino de Deus tem um dono, tem um proprietário. Ele é o Senhor, Ele é o Curios, Ele é o dono.
Ele é o que tem toda a autoridade. Mas essa parábola também revela para nós que além de ter um dono, esse dono está recrutando trabalhadores. O reino dos céus está recrutando trabalhadores. Eu lembro há muitos anos atrás que eu preguei uma mensagem que tinha o tema Há vagas. Quem quer se candidatar? Há vagas aqui, queridos. Há vagas hoje. O texto então diz: saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Eu quero dizer para vocês nessa noite que o proprietário está contratando. O dono do reino, o dono da vinha, está contratando. Então, quem está hoje disposto para dizer: eis-me aqui, Senhor, me acha aqui nessa praça da vida hoje, me encontra aqui neste lugar. Então, ele mesmo está recrutando os trabalhadores que estarão ao seu serviço. Trabalhar no reino de Deus não é uma questão de mera disposição. Trabalhar no reino de Deus é uma questão de chamado. É uma questão de abertura de Deus para nós. É uma questão de busca de Deus para nós. Então não é algo que simplesmente, eu quero fazer isso, Deus. Não, nós precisamos dizer para Ele: eu me coloco à disposição, eu estou aqui disponível. As pessoas estavam na praça, quem que vai lá buscar? Porque é que o Senhor Jesus, quando nos chama a orar por trabalhadores, Ele diz: peçam ao Pai dos céus que envie trabalhadores. Peça ao Senhor da seara. Entende, queridos? Então não é só, eu quero fazer. Não, nós precisamos nos submeter ao dono. Nós precisamos nos colocar ao dono. Porque tem um monte de gente que quer fazer e está vindo dar ordem para o dono da vinha. Está vindo querer dizer: não, aqui é minha igreja, quem manda sou eu. Sai dessa, meus irmãos. Não permita, nada é nosso. A igreja não é nossa, a família não é nossa, o carro não é nosso, a casa não é nossa. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Nós precisamos ter essa consciência. Mas o reino dos céus está com vagas abertas para aqueles que desejam trabalhar. Hoje o Senhor precisa encontrar pessoas para dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Estou disponível. Me encontre nesse lugar aqui, me ache nessa praça. Talvez alguns de nós pensem: já não tem mais jeito. Por que não? Talvez algum possa dizer: mas já está quase no final, eu já estou vendo aí pelas notícias, já está quase tudo acabando, não tem mais quase nada para fazer. Não, meus irmãos, essa é a hora que a igreja mais vai brilhar. Essa é a hora que a igreja mais vai trabalhar. Esse final dos tempos é onde a igreja mais vai causar impacto, porque o Senhor vai arrebanhar os seus últimos. Entende, queridos? E há uma multidão para isso. Há uma multidão a ser alcançada. Por isso precisa de trabalhadores. Então se coloque hoje na praça. Se coloque hoje à disposição para dizer: Senhor, me escolha, me chama. Eu quero ir, eu quero fazer. Amém, queridos? Aí o texto vai dizer também, essa parábola vai nos mostrar também que o reino dos céus tem trabalho para todos a qualquer momento. Aleluia. Aleluia. Tá vendo, Moisés? Por isso que não dá para a gente ficar naquele papinho: que eu estou meio perdido, eu não sei o que eu faço. Só faz, só vem junto, só trabalha, só vem e bota a mão. No nosso caso aqui, por enquanto, a gente carrega as cadeiras, a gente ajusta, a gente ajuda a levar as sacolas, mas vai chegar o dia, meus irmãos, que tu vai ir na casa, tu vai visitar no hospital, tu vai enterrar morto, tu vai ressuscitar morto, amém? Sim ou não? Por que não? Não vai só enterrar, por que não ressuscitar? Vai restaurar casamentos, vai restaurar vidas. Amém? Tu vai ser um líder de célula, vai ser um discipulador. O reino tem trabalho para todos a qualquer momento. E olhando, eu fiz uns recortes dos versos 3 a 7. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E aí ele vai dizer: vão vocês também trabalhar na vinha. Então, enquanto tem trabalho, o proprietário, o Senhor, está recrutando trabalhadores a qualquer momento. Cedo, de tarde, mais tarde, Ele está recrutando, querido. Seja a qualquer momento. A qualquer momento tem trabalho para aqueles que desejam se envolver no reino de Deus.
Tem vagas abertas, queridos. Se você está dizendo, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, vai trabalhar para o reino, vai orar, vai ler a Bíblia, se prepare, vai para a praça, fale do amor de Deus para alguém, procure alguém para você orar por ele, lembra de alguém, manda uma mensagem, trabalha para o reino, trabalha para o Senhor da vinha, porque ele está recrutando. Estão entendendo, meus irmãos? Não é interessante isso? Enquanto as pessoas estavam ali olhando e perguntando para Jesus, mas o que vai ser? E dos ricos? Mas como que entra no reino dos céus? E os religiosos? E o Pedro preocupado? E nós? E aí Jesus ele vai e propõe uma parábola que diz para nós simplesmente o seguinte: vai trabalhar, meu filho. É isso, vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa, tem trabalho para ser feito. Então não fique aí pensando, não tem mais nada para fazer, alguém já está dizendo, tô velho. O Rui, lembra? Teve um irmão aqui, eu não vou nem falar quem foi, que falou que já está com dor no joelho, porque está velho, e não sei o quê. E aí, queridos, eu quero dizer para você, também o cara tá na ativa desde a abertura do mar, né? Não é brinquedo não, né? Não sei quem sou, não é? Amados, então note, Deus está recrutando. Talvez você possa querer encontrar algo assim aqui nesse texto profundo, extraordinário, e tem. Deus está te chamando. Se disponibilize. Deus está procurando você, Ele está passando na praça e Ele está dando oportunidade, porque se Ele não fosse um Deus de oportunidade, Ele passava de manhã para o resto que se lasque, mas não, Ele vai passar daqui a pouco às 9, Ele vai passar meio-dia, Ele vai passar às 3, Ele vai passar às 5, meu Deus, Ele vai passar. E você que está trabalhando, não seja egoísta aos seus métodos, não seja egoísta aos seus padrões, não seja egoísta à sua justiça, porque a justiça de Deus é diferenciada e Ele vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele vai chamar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e vai recompensar da mesma maneira. Então Deus não está olhando, mas é porque é o pastor, porque é o missionário, porque é o obreiro, porque é o presbítero, porque porque ele já tem 30 anos de evangelho, porque eles... Não! Deus está buscando os seus trabalhadores. E depois ele vem e paga de acordo com o que ele ajustou. E está tudo certo. Está tudo certo. Então se lembre disso, queridos. Se você deseja se envolver na vinha do Senhor, o Senhor está dizendo, estou passando, estou vindo, glória a Deus, não é, Ana? As pessoas sem noção nunca leram esse texto para falar assim, mas irmã, tu está aposentada, devia ficar em casa agora mofando, vai para a missão. Meu irmão, você é útil, não é? Você não ia ficar lá andando de carrinho para lá e para cá, indo no shopping, vai para a igreja, vai para o shopping, vai para a igreja, aí visita o irmão, faz uma viagemzinha, vou para a conferência ali. Não, eu vou me disponibilizar, eu vou entrar de cabeça na vinha. Senhor, tu está chamando? Eis-me aqui, porque tem um monte de novinho que não está respondendo ao Senhor. Tem um monte de novinho que devia estar lá já na primeira hora para dizer, ei, Senhor, pode me usar? Mas não, está dormindo. Então, queridos, se disponibilizem. Essa mensagem nos chama a esse despertamento para entendermos que quando nós nos disponibilizarmos ao Senhor, a graça dele virá sobre nós. Muitos trabalharam antes de nós, muitos desenvolveram antes de nós. Nós temos grandes histórias de pessoas que fizeram grandes obras e nós estamos aqui. Nós somos trabalhadores da última hora praticamente. Mas trabalhe com força, trabalhe com vigor, trabalhe com ousadia. Talvez você olhe assim, eu vou ficando aqui só para ver o que dá, tem só mais uma hora. Não, meu irmão, vai dar tudo que você tem nessa última hora, porque a recompensa vai valer a pena. A recompensa vai ser justa. Aleluia. Então, amados, lembre-se disso. O
Senhor está contratando, Ele está buscando pessoas disponíveis. Vai para a praça, vai fazer o que tem que ser feito. Agora, essa parábola, Jesus nos mostra também que o reino dos céus elimina o conceito de merecimento. Gostoso isso aqui, não é? Para nós? Maravilhoso. Mas, Senhor, mas eu acho que eu mereço tanto. Aí Deus só tu merece o inferno, querido. Tu merece o inferno, queridinha. Não é? Vai lá e exige, determina em o nome do Senhor Jesus. Determina nada, querido. Quem determina é Ele. Quem dá ordem é Ele. Quem tem o comando é Ele. O dono é Ele. Ele é o Senhor da vinha. É Ele que faz. É claro, tá bom, meu irmão, aqui deixa eu deixar bem ajustado com você. É claro que você vivendo debaixo da autoridade do Senhor da vinha, tu determina para o Satanás, tu determina para as obras do inferno, tu determina contra o pecado, tu determina contra essa vida de maldições. Ok, joia. Mas não, Deus, eu determino que o Senhor faça. Quem é tu, ó homem? Não tem esse tipo de determinação, não. Mas, lembre-se que no reino de Deus, nada é por merecimento, tudo é graça. Isso nos ajuda, porque quem acha que merece demais, Deus abaixa a régua. Mas aquele também que acha que merece de menos, Deus levanta a régua. E nós estamos juntos no reino de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Simples desse jeito. E o interessante é que ele vai lá e paga o mesmo preço, o mesmo valor. Por quê? Porque o conceito de merecimento é eliminado no reino dos céus, porque a única avaliação do reino de Deus é a graça. E a graça, ela não avalia os seus trabalhadores pelo que eles merecem. Ela não avalia os seus trabalhadores pela sua produtividade, mas pelo que eles necessitam. E até mais, porque Ele é misericordioso. A graça é generosa. E a essência de Deus é generosa. Todos nós teremos ampla suficiência por sermos trabalhadores do reino. Ampla suficiência. Deus vai cuidar. Só que a realidade do reino é essa realidade. Quem começou antes vai ter a mesma coisa. Quem começou depois vai ter a mesma coisa. E está tudo bem, porque tudo é graça. Não é ninguém dentre nós que está perdendo. É só o Deus Todo-Poderoso que tem generosidade para trazer sobre nós. E Ele traz, independente da hora que começamos. Não é demais isso? Eu fico feliz com isso aqui, meus irmãos. Eu fico feliz com isso aqui. Porque eu sou mais do tipo que muitas vezes acho que eu mereço menos. Aí Deus fala, não, filho, vem cá comigo. Vem cá comigo. Agora, quem sente dor com isso aqui é quem acha que merece demais. Aí fica, não é justo. Olha lá, tá pensando que é o quê? Quem é esse moleque? Quem é esse menino? Esquece isso, meus irmãos. Viva o reino. Estamos fazendo a mesma obra. Estamos vivendo o mesmo contexto. Estamos trabalhando para o mesmo Senhor. E o que Ele faz, está feito. Apenas agradeça, glorifique, adore ao Senhor, se alegre com a recompensa do próximo. Porque não vai faltar para Ele, mas também não vai faltar para você. Ele é poderoso, Ele supre, Ele cuida, Ele trabalha para os que nele esperam. Então, amados, lembre-se disso. No reino de Deus, a misericórdia e a justiça superam a lógica humana. Então é assim mesmo. É assim mesmo. Nós vamos ver coisas acontecendo que você vai falar assim, meu Deus, mas eu não merecia isso. Uau! Mas tome cuidado para que quando você estiver olhando para o irmão também, e você estiver fazendo o seu senso de justiça, e olhando assim, você fala, Moisés não merece isso não. Para com isso. É Deus quem sabe. É o Senhor do reino que sabe. Ah, mas esse Fidelis aí começou agora, ele era velhinho, agora vai ser novinho. Onde já se viu? Onde já se viu? Né, Helena?
Era um velhinho antes, agora vai ser o novinho, porque é a nova criatura do Senhor, e a palavra diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí tu vai ver, talvez alguém já ficou assim aqui, de repente, imagina que o dia que eu falei assim, gente, o Fidelis está com autorização de residência já. Aí imagina o crentão de 50 anos aqui ouvindo assim, como assim? Ai, esse velho aí, esse velhinho aí. Eu falei que era o apelido dele, tá bom? Não é vocês que me falaram isso. Vem, esse velhinho aí, como que já está com autorização? E eu tô aqui, não consegui ainda? Queridos, é graça. É graça. E quanto mais nós pudermos nos alegrar com a graça recebida do próximo, mais graça vai vir para nós. Tenha certeza disso. Apenas siga o seu trabalho. Siga o seu trabalho. Vai fazendo o seu trabalho. Porque a recompensa vai chegar. A recompensa vai chegar. O acerto de contas vem, não vem? E como que vem? Vem no que é ajustado com o da primeira hora, e vem no que é generoso com o da última, e vem com o que é equilibrado com o da hora do meio, e está tudo certo. Está tudo certo, porque o Senhor da vinha sabe o que faz. Não nutra uma visão equivocada do Senhor. Lembra dos talentos? O que enterrou o talento disse? Eu sei que o Senhor é bravo, que o Senhor colhe onde não semeou, e lalaiá. E aí o Senhor tem que falar para ele, se tu sabia que eu era assim, por que você não fez alguma coisa? Então lembre-se que a visão a qual nós nutrimos das pessoas dita também nosso comportamento referente a elas. Seja Deus, seja uma liderança, seja alguém que Deus coloca ao nosso entorno. Não olhe ninguém segundo a carne. Olhe todo mundo com o olhar da graça. Olhe todo mundo com o olhar de Jesus. Porque lá na cruz, Jesus, ele não olhou para alguém. Esse ganha bem. Esse é bonitinho. Esse nasceu numa família top. Esse aqui, eu vou morrer por dar a listinha aí, que eu vou dar a listinha de quem eu estou salvando aqui. Não. Ele disse o quê? Tetelestai, está consumado para toda a humanidade. Esse é o nosso reconhecimento genuíno. Jesus morreu por todos. É a cruz, queridos. É a cruz que nos igualou. É a cruz que nos colocou na mesma condição. É a cruz que nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, de onde provém todas as bênçãos. É a cruz. É Jesus, Ele é a razão, não é a tua faculdade, não é o teu tempo de crente, não é o ministério que tu tem, não é a teologia que tu fez, não é a amizade que tu tem, não é o dinheiro que tu tem, é a cruz, é Jesus, é o único motivo, a única razão. Então não queira competir com a graça divina, não queira competir com a justiça divina, não queira se achar mais justo do que o justo juiz. Não permita isso para a sua vida. Então ele oferece a sua graça a todos, independente da história ou do tempo de serviço. Glória a Deus por isso. Agora, o Senhor Jesus também vai deixar claro para nós que o reino dos céus desenvolve o conceito de generosidade. E aí, na sequência, ele vai dizer, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Foi combinado. Lembra daquela frase, combinado não sai caro, não é isso? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Meu Deus! Que lição poderosa! Que lição poderosa! E essa é a lição do reino. Não existe injustiça no reino dos céus. O reino é simplesmente ou complexamente generoso. Porque é simples para Deus, é a essência dele. Mas para nós é complexo entender isso. Mas o reino é assim, generoso. Aleluia. Diga para o seu irmão, o reino é generoso. Deus é generoso. O dono do reino é generoso. E é assim que o proprietário é apresentado, como um homem que quebra o conceito mesquinho dos seus trabalhadores e dá essa mega lição de generosidade.
generosidade. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Agora, pense, queridos, como nós podemos entender a graça de Deus em nossas vidas? Como podemos entender? Podemos entender? Eu diria que é melhor só aceitar. Só aceite. Só aceite. Agora pense, como podemos demonstrar gratidão e humildade diante da generosidade de Deus? Como podemos? O que você pode fazer? Por essa palavra, nós entendemos que podemos fazer isso recebendo a graça, nos sentindo confortáveis e abençoados, porque o que Deus tratou conosco, Ele está fazendo, aleluia, e respeitando o outro que está recebendo, respeitando a graça que o outro está recebendo. Não seja invejoso da graça, porque a graça, ela é manifestada a todos nós, aleluia, a todos nós. A palavra diz, ao seu tempo todos colheremos, se não desanimarmos. Então siga firme, siga adiante. Agora pense, qual é o impacto de compreender a graça de Deus em nossas relações com os outros? Nós precisamos sair daqui hoje com esse desafio de olhar para o outro e ver que ele está recebendo a graça de Deus e glorificar a Deus com ele. Não sermos mesquinhos com a graça, porque a graça nem é nossa, a graça é de Deus. E o que temos, também temos recebido. Então, aceite a graça que é derramada em seu coração. Aceite a graça que é liberada sobre sua vida. A graça ela é tão poderosa, meus irmãos, ela é tão maravilhosa, que por 3 vezes o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que o livrasse de uma enfermidade, de um problema, de uma situação difícil, um espinho na carne. E aí o Senhor respondeu para ele, minha graça te basta. E aí Paulo entendeu. E aí ele não ficou mais com inveja de quem era curado, ele não ficou mais com problema com quem tinha os problemas resolvidos. Ele apenas diz, eu vou ficar satisfeito, porque quanto mais fraco eu for, mais poder de Deus se manifesta em mim, mais graça eu tenho. Então, glória a Deus por isso, aleluia. O plano de Deus é o equilíbrio, o plano de Deus é trazer o seu povo ao patamar da cruz, meus irmãos. E aí, o texto bíblico diz, a quem mais transgrediu, mais graça lhe será dada. Mas por quê? É para trazer para o mesmo nível. Nós precisamos falar a mesma linguagem. Pare de ter olhar de inferioridade uns com os outros, mas também pare de ter olhar de superioridade. O reino é de Deus. O reino dos céus pertence a um proprietário, não é nosso. Não se posicione com chaves, com portas, diante do reino. Porque Ele é quem tem as chaves, Ele é que é a porta. Nós só somos instrumentos, trabalhadores com Ele. Aceite a graça e libere a graça. Aceite a cruz e libere a cruz. Aceite a salvação e manifeste a salvação. Esse é o plano de Deus para esse povo, para essa nação, para este tempo. Não é ter ar de superioridade, não é reclamar porque eu ganhei e ele não ganhou, porque ele tem mais, eu tenho menos. Não, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que todos tenham o suficiente para fazer o que tem que ser feito, porque Ele é um bom proprietário, porque Ele é um bom Deus, Ele é um bom Pai, e Ele vai entregar nas nossas mãos tudo o que for necessário. E lembre-se, de acordo com a capacidade, é claro, Ele vai dar uns 5 talentos, a outro 3, a outro 2. Trabalhe. Não enterre o que Deus tem te dado. Coloque em exercício. Sendo assim, meus irmãos, a parábola dos trabalhadores da vinha nos desafia a refletir sobre a natureza da graça e da generosidade de Deus. A partir de agora, saia daqui pensando na graça e na generosidade. E avalie o seu caminho até em casa. Perceba a graça e a generosidade de Deus. A hora que tu chegar na sua casa e abrir a sua geladeira, talvez preparar uma mesa para comer alguma coisa, lembre-se da graça e da generosidade de Deus.
Amanhã, quando você estiver naquele almoço de domingo, inclusive pode me chamar se estiver disposto, lembre-se da graça e da generosidade de Deus. Quando você for ao seu trabalho amanhã ou segunda-feira, e estiver ali no seu trabalho, lembre-se da generosidade e da graça de Deus. Quando você estiver orando com a sua família nessa noite, lembre-se da generosidade e da graça de Deus. Se você quiser ir mais profundamente, lembre-se do miserável homem e mulher que nós éramos, mas a generosidade e a graça nos alcançou. Aleluia! 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 E talvez alguém, se fosse no meu caso, pensaria: eu sempre fui menino de igreja, eu cresci menino santo, eu sempre estive no arraial de Deus, eu sempre estive ali. Eu até chegava a pensar antigamente: eu nem tenho um testemunho dramático para contar, para que as pessoas fiquem assim, uau! E aí Deus falou comigo: filho, tu sempre foi protegido, isso é um grande milagre. E eu disse: uau, o meu testemunho é maior do que o drogado e a prostituta, e é porque eu sempre fui protegido. Yes! Mas, hoje eu preciso lembrar a graça. A graça me protegeu, Tiagão, dentro da igreja, dentro do arraial de Deus o tempo inteiro. E aí, talvez isso possa me levar a pensar: eu mereço receber muito de Deus. Mas aí eu pego alguém que talvez esteja pensando: Senhor, eu não queria ter o testemunho que eu tenho, eu queria ter o testemunho do pastor, Deus, porque eu fiz tanta presepada. Meu querido e minha querida, não importa quem você foi. E na verdade não importa quem você é, como diz certa canção. O que importa é que a cruz nos trouxe para o mesmo nível. Somos irmãos, somos amigos, somos filhos, aleluia. O sangue nos purificou, a cruz nos resgatou. O poder da morte foi vencido. O inferno não tem mais autoridade sobre nós. Estamos juntos, em comunhão, unidos. E tudo isso por causa da graça e da generosidade de Deus. Busque de coração entender e experimentar a graça de Deus em sua vida. Mas busque também demonstrar gratidão e humildade diante da bondade de Deus. Começando agora mesmo nessa oração para finalizarmos esse tempo de culto. Quem sabe não será muito bom você dizer: Deus, gratidão por ter me trazido aqui. Gratidão por estar neste lugar. Porque eu já estive em tantos lugares perdidos, desnecessários. Mas hoje eu estou aqui, aleluia, no arraial de Deus, no plano de Deus, na direção de Deus. Diversas vezes o texto bíblico vai dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Apenas para demonstrar o caráter do reino e do seu governo. Que é um reino que não faz acepção de pessoas. Então, nós que fazemos parte desse reino, vamos trabalhar com alegria? Vamos. Vamos abandonar toda a avareza. Vamos esperar que o dono da vinha nos assalarie segundo a sua maravilhosa graça? Esse é o plano, esse é o objetivo. Seja um trabalhador disponível para o reino de Deus. E seja alguém apto, aberto, para viver e receber a maravilhosa graça que nos é dada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé, por favor.
e agora tome decisões na presença.